Fala, galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Venho aqui para vocês novamente com o segundo episódio do De Frente com o Rubens, né? Semana passada foi um episódio foi o primeiro episódio nosso, né? Que a gente falou sobre gestão de pessoas. Eu convidei a Fernanda, né, semana passada, e ela sugeriu, né, o próximo tema de investimentos, né? E nessa semana eu trago aqui comigo, né, a Daniela Imolese. Como vai, Dani? Tudo bem? Joia? Rubens, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço pela presença da Dani. Dani, se apresente pessoal, fala o que você trabalha, conta um pouquinho da sua história. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniela Imolese, eu sou de Uberlândia, natural de Uberlândia, estou aqui em Uberaba a trabalho na UFTM, sou administradora. Comecei no mundo do investimento em 2017, então ainda sou um bebê engatinhando, mas gostei muito do convite para poder passar um pouco do que eu sei para vocês, né, que têm interesse no assunto, para quem está começando, porque eu já estive nesse momento também, eu sei o quanto difícil é, mas eu acredito que com dedicação a gente chega lá e dá tudo certo. Show de bola. Então, galera, você já sabe como é que funciona o De Frente com o Rubens, né? A gente vai trocar um papo aqui sobre investimento, que é o tema de hoje. E no final eu vou apresentar para vocês uma ferramenta, né? Para vocês controlar seus investimentos, né? Que é o intuito, né, do canal da Maestria. Ensinar alguma coisa de Excel para vocês, certo? Então, o dia de hoje é um oferecimento de Heineken, patrocina a gente, Heineken. Eu vou ficar no meu Monster, né? Você já sabe que eu bebo Monster toda vez, né? Então, patrocina eu também, a Monster, beleza? Então, bora lá, então. Dani, hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre investimento de renda variável, né? Isso. O que seria... Qual que é a diferença entre uma renda variável e uma renda fixa? Certo. Então, primeiramente, a renda fixa, como o próprio nome sugere, né, assim, no momento que você compra determinado ativo, você já tem essa rentabilidade. Então, por exemplo, é um CDB de 6% ao ano. Então, você já conhece previamente, no momento que você vai adquirir esse ativo, o valor da rentabilidade, o quanto você está pagando por aquilo. Diferentemente disso, na renda variável, né, como também o próprio nome sugere, eu não consigo, no momento da minha compra, saber a rentabilidade desse ativo, né? Então, é algo que varia, pode variar bastante ou não, né? Por exemplo, o fundo imobiliário já seria uma classe da renda variável que não varia tanto, ele é um pouco, digamos, mais estável do que a ação, né? E a ação é outra classe aí também da renda variável, né? Que pode variar bastante também. Então, eu não consigo conhecer, no momento da compra, a minha rentabilidade. Pode oscilar bastante, tá? E a diferença básica entre eles, além dessa, é a questão da segurança. Na renda fixa, eu tenho uma maior segurança, porque eu conheço previamente a rentabilidade, né? Na renda variável, não. Por não conhecer isso, eu estou mais exposta a um risco, certo? Mas, em contrapartida, existe uma máxima aí no mundo dos investimentos que diz que quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Eu falo tende porque não é garantido, né? Então, eu não posso dizer que quanto mais eu comprar ações, maior vai ser meu retorno. Pode ser que não, mas tende a ser, porque eu sou remunerada por esse risco. Certo. Você falou um termo durante a minha pergunta, que foi CDB. O que seria CDB? Pessoal, se quer meio leigo. Certo, o CDB seria Certificado de Depósito Bancário. Seria um produto dentro da renda fixa. Certo, entendi. Então, só traduzindo o que a Dani falou aqui, se você quiser ter um caráter mais conservador, digamos assim, né? O ideal seria você investir em renda fixa, que é uma certeza, né? Exatamente. Você investe ali e é certeza vai ter um pouquinho de aumento todo mês. Exatamente. Né? Se você busca segurança, conservadorismo, vai para a renda fixa. Se você já tem um perfil mais arrojado, vai para a renda variável. Mas também é importante dizer que hoje, né, assim, com a taxa Selic baixa, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, com a taxa Selic no patamar de 6% ao ano, a renda fixa ela já não está mais tão atrativa. Se a gente parar para pensar, um investimento aí que te dá de retorno 6% ao ano, se você tirar imposto de renda, que dá cerca de 15%, a maioria das vezes,
já cai para 5% de rentabilidade, você tira a inflação 4%, você tem 1% de rentabilidade ao ano. Então, assim, hoje a renda fixa ela já não é mais tão atrativa. Mas volto a dizer, na verdade, volto a dizer, não digo pela primeira vez, que você tem que respeitar o seu perfil de investidor. Se você não tem estômago para comprar um ativo por R$50, dormir e acordar com ele valendo 40, não entra na renda fixa por enquanto. Certo? Então você precisa respeitar o seu perfil de investidor e aos poucos, sentindo o mercado, que eu acho muito importante isso também, você sentir o mercado, você vai desbravando outros produtos que você achar mais interessante. Você falou renda fixa, mas renda variável, né? Se você investe 50 e dorme 40. Isso. Variável, né? Renda variável. Show. Então, né? Ela falou então que se você investir na renda variável, você pode perder ou ganhar, né? Exatamente. Então, é um risco que você corre, que você pode ganhar mais que a renda fixa, né? Só que não é garantido. Não é garantido, certo? Tem risco. E tá, aí beleza, Dani. Eu sou arrojado, né? Vou lá, sou ousado, falar assim, eu quero renda variável, Dani. E aí? O que eu faço agora? Qual é o primeiro passo que você sugere para uma pessoa que decidiu? Quero renda variável. Tá, eu acho que assim, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é estudar. Certo? Estudo ativo, não vai naquele efeito manada que às vezes o pessoal começa a divulgar, principalmente YouTube, Instagram, que hoje a gente ouve muito falar sobre investimento. Aí o pessoal começa a falar de um ativo e papapá, e todo mundo começa a ir naquilo sem ao menos estudar, sabendo que está investindo. Se você não conhece aquilo que você está investindo, por que você está investindo em algo que você desconhece, né? Então, acho que... Vai perder dinheiro, provavelmente. Vai perder dinheiro, Sim, exatamente. Então, o primeiro passo, estude, saiba o que você está fazendo, certo? E, assim, material, gente, temos aos montes, né? A gente só tem que saber filtrar aquilo que realmente vale a pena, porque também promessas, a gente encontra muita promessa maluca, né, na internet. Eu te prometo 1% ao dia. Gente, se a gente fizer uma conta simples, né, daria mais de 30% ao mês, isso não existe, né? Então a gente precisa saber filtrar, tá bom? Tem muito conteúdo bacana na internet, grátis inclusive, então acho que o primeiro passo estude, mas o segundo dê o primeiro passo, tá? Comece, sinta, não se torne ali um verdadeiro doutor no assunto antes de começar, porque com os erros você começa a aprender muita coisa também. Eu mesma, quando comecei, eu pagava taxa de corretora. Hoje eu só invisto em corretora que me entrega taxa zero, por exemplo. O que seria uma corretora? Corretora é onde ele é o intermediário entre você e aquela empresa que você está comprando a ação dela, né? Então ela faz esse intermédio. Tá? Então aí você compra a ação daquela empresa por meio da corretora, certo? Então a corretora ela faz esse intermédio entre você e a empresa que você está adquirindo. E lá tem também vários produtos que você pode comprar, né? Tanto de renda fixa quanto de renda variável. Né? Você pode comprar um CDB, por exemplo, dentro de uma corretora. Por exemplo, a corretora Isinvest, temos Clear, XP, Banco Inter, que além de banco ele é corretora também. Então, eu consigo comprar esses produtos, é como se fosse uma vitrine, né? Lá você tem diversos produtos e você escolhe aquele que mais se adequa ao seu perfil. Show de bola. E aí, Dani, você está falando muito que a pessoa primeiro tem que estudar, né? Para ela até não perder dinheiro e tal. Também é importante você executar, né? Não ficar só estudando, senão você nunca vai investir em nada, né? Exatamente. Então, meio que é bom você pegar um pouquinho de dinheiro, aquele meio que não vai fazer muita falta para você no momento, né? Exato. E ir estudando e testando, né? Para você ganhar bagagem. Exatamente. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu consigo comprar uma ação. Eu consigo ir lá no Home Broker, que é a ferramenta que a corretora te oferece, que é por meio do Home Broker que você faz as operações de compra e venda de ação. Então, eu consigo comprar uma ação de uma empresa e com uma ação me torno sócio. Então, assim, pensando numa empresa que a cotação dela, que o valor dela hoje, né, está valendo R$20 a cotação. Com R$20 eu me torno sócio de uma empresa. Então, assim, não precisa ter muito dinheiro, não precisa ser rico, precisa apenas querer ir lá e executar. Bacana.
E você, com a sua experiência, Dani, eu quero estudar. Quais canais, assim, do YouTube ou em qualquer outro local, que você me sugere que são canais de confiança para eu aprender? Tá. Eu gosto muito do Thiago Reis, que ele é o dono da Suno Research. Ele é muito bom na minha concepção, gosto muito dele. Temos também Thiago Nigro, que fala também do Primo Rico. Temos a Natália Arcuri, só que, assim, gosto dela, mas ela é muito focada na renda fixa. Então, se você prefere mais algo relacionado à renda variável, você pode buscar o Thiago Reis, você pode buscar o Primo Rico, você pode buscar o Pitch Money, que é o Lucas Pitch, que eu considero aí o top 3 dos investidores. E assim, vamos supor que o pessoal está querendo começar a investir também. Quais empresas assim que hoje você enxerga que seriam bons investimentos a fazer, que com certeza elas vão render bem daqui a um tempo? Tá, assim, eu particularmente, né, não posso fazer recomendação de compra porque eu não tenho a certificação necessária para isso, mas eu posso sugerir, posso dizer o que eu tenho, por exemplo, né, o que não tem problema nenhum, mas eu acho que o mais importante é a diversificação. Eu acho que essa é a chave do sucesso. Então, assim, diversificar em setores, saúde, financeiro, aí eu estou falando de Banco Itaú, por exemplo, bom banco. Estou falando setor financeiro, já falei, setor de saúde, por exemplo, Fleury, setor de energia, Taesa, setor de alimentos, M. Dias Branco, sei lá, eu acho que eu já falei alguns setores. Devo estar esquecendo de algum, mas assim, diversificar. Diversificar sua carteira de investimento. Diversificar sua carteira de investimento, porque enquanto uma ação pode estar te dando prejuízo, a outra pode te dar dando lucro e ali se equilibra. Tá? Então, acho que essa é a chave. E não só diversificar na renda variável, com a carteira com muitas opções, mas também diversificar renda fixa e renda variável, porque às vezes a gente não conhece, né? Pode ser que hoje a bolsa ela está indo bem, né? A gente já passou do patamar de 100 mil pontos do Ibovespa, que é o índice, né? Então, assim, a gente está num momento favorável, mas não dá para garantir que isso vai se permanecer. Então, indico também a gente variar tanto na renda fixa quanto na renda variável, mesmo que eu já tenha dito alguns minutos atrás que a renda fixa não está tão vantajosa, mas ela me entrega algo que eu acho interessante, que é a segurança. Então, talvez seria sugestivo, né? Uma pessoa ter ali uma porcentagem da carteira de investimentos dela em renda fixa, para se tiver algum problema, né, algum imprevisto na vida dela e tal, e o resto ela ir para a renda variável para ter uma rentabilidade maior. Exatamente. Tem pessoas que estão confortáveis tendo 100% do seu patrimônio em renda variável. Eu, particularmente, não estaria confortável com isso. Então, eu acho interessante essa diversificação. Tá? Por exemplo, o Lucas Pitch, que eu até recomendei, ele tem 100% do seu patrimônio em renda variável. Eu não dormiria tranquila. Show. E assim, Dani, você quer investir em alguma empresa. Quais são os indicadores dessa empresa que você costuma olhar para ver se vale a pena ou não investir? Não sei se eu fui claro. Certo. Eu gosto muito de analisar primeiro o setor, gestão, governança corporativa, análise de lucro, prejuízo, o balanço patrimonial mesmo. Eu estou analisando o balanço mesmo, que a gente chama de análise fundamentalista, né? Então, eu vou analisar ali lucro, receita, prejuízo, retorno sobre investimento, endividamento. Então, tudo isso faz parte da minha análise, tá? E fora governança corporativa, o setor que ela está envolvida, né? Então, esses são os principais fatores que eu observo antes de tomar a decisão de compra. Show. Além disso, observar o histórico, né? Então, assim, não observar só o resultado dela naquele ano, mas eu observo o histórico de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, né? Ver como ela se comportou ao longo do tempo. E aí, Dani, essas informações que você falou que você olha, lucro, essas coisas,
tem essas informações abertas das empresas? Sim. Como funciona? Você consegue encontrar isso, por exemplo, no site do Eduardo Cavalcante, você consegue encontrar isso no Fundamentos, que é tudo plataforma que você consegue acessar. Lá você consegue ter indicadores, né? Aí esses indicadores você consegue avaliar se é uma empresa que tem uma boa saúde financeira ou não. Então, tudo isso aí está disponível para investir. Show. E, por exemplo, a pessoa vai começar a investir, né? E a pessoa não sabe nada de investimento, ela estudou algumas coisinhas ali e tal. Você acha que tem, por exemplo, uma quantidade boa para começar a investir? Sei lá, R$100, R$200, ou uma porcentagem do seu salário? Como é que você trabalha com isso? Tá. Olha só, hoje em dia, a partir de R$30 você consegue investir no Tesouro Direto, que é um produto da renda fixa, né? E em ação você consegue comprar até, assim, no mínimo uma ação, por exemplo. Eu consigo comprar uma ação de uma empresa. Tem empresa que o valor da ação dela é R$1,50, R$1,70. Então, assim, o valor você que determina, enquanto investidor, se você quer comprar uma ação, se você quer comprar 100. Eu, particularmente, usando da minha estratégia, eu retiro uma porcentagem, cerca de 30%, 35% do meu salário e já reservo para investimento. Então, o meu ciclo é assim, recebo o salário, já tiro 30% e sobrevivo com o restante. Então, acho que esse seria o ciclo ideal do investidor hoje, né? Primeiro a gente se paga, que é o que o livro Pai Rico, Pai Pobre até fala, a gente se paga, né? Porque eu estou criando patrimônio com esse dinheiro e depois a gente sobrevive com os restantes, 70% do salário. Então, uma dica bem bacana, né? Não sei se vocês perceberam, mas ela investe não o que sobra do dinheiro, ela sobrevive com o que sobra do dinheiro. Exatamente. Então, é o contrário, né? Exatamente. Que provavelmente a maioria das pessoas fazem, né? Exatamente. Elas gastam, se sobrar ali, eu invisto. Não sobrar, e normalmente nunca sobra, aí, né? Nunca sobra, né? Porque a gente acaba sendo movido aí por emoção, acaba comprando coisa que nem precisa, coisa supérflua. Então, se você inverte isso, você é obrigado a viver com o restante que sobrou do seu salário. Interessante. Então, a Dani aí pega 30% a 35% do salário dela e investe aí. E você investe, desse 30% a 35%, quantos por cento vai para fixo e variável? Então, aí varia de acordo com o mês, né? Eu tento equilibrar minha carteira no montante total, aproximadamente 30% em renda fixa e 70% em renda variável. Então, aí depende do mês, né? Às vezes, um mês eu comprei mais de renda variável, no próximo eu já vou destinar parte da verba para renda fixa. Então, eu avalio todo para fazer essa divisão, essa separação. Mas sempre tem uma parte para renda fixa e outra para renda variável. Só que, às vezes, se eu encontrar uma oportunidade bacana dentro da renda fixa, pode ter mês que eu não invista na renda variável e vice-versa. Entendi. Interessante, então. Então, pessoal, bati aqui um papo com a Dani, né? A Dani vai ficar conosco aqui agora também, porque agora eu vou te dar algumas dicas de Excel aplicado a investimentos, né? A Dani, então, ela me passou aqui umas dicas de como montar uma planilha para você gerir, né, seus investimentos em renda variável. Certo, Dani? Certo. Então, vou apresentar a planilha para vocês, né? Aqui, você quer explicar a planilha, Dani? Pode ser? Bom, primeiramente a gente coloca a data do investimento que eu fiz, né? Então, essa data seria relacionada ao investimento feito, o ativo que eu comprei, tá? Vocês observem que essa planilha ela é exclusiva para renda variável, né? Então, eu estou falando aqui do ativo que eu comprei na renda variável. A quantidade, né, de cotas que eu comprei. Então, se eu comprei, por exemplo, 407 ações do Magazine Luiza pagando R$35 nessa ação, então eu vou ter um total, né, de 14.245, ou seja, eu paguei esse valor por 407 ações do Magazine Luiza no dia 5 de janeiro, certo? No final do mês, eu quero avaliar de qual foi minha rentabilidade, né? Se eu tive lucro ou prejuízo no final do mês. Justo.
Então, eu vou observar a cotação naquele dia. Então, vamos supor que no dia 31, eu sempre faço essa avaliação no último dia do mês, tá? Então, ou seja, eu comprei no dia 5, mas no dia 31 eu vou fazer essa avaliação. Olho o valor da cotação no dia da avaliação, supondo que esteja R$ 25, né? Eu comprei, como eu comprei 407 ações, ou seja, naquele dia, se eu vendesse minhas ações, eu venderia a 10.175. E quanto que eu paguei? 14.245. Ou seja, tive um prejuízo de 28,6%. 28,6%. E você, por exemplo, você compra dia 5 de janeiro, né? Supondo que é quando você recebe seu salário, né? Então, pessoal, vocês vão pegar essa planilha, né? Vocês vão adaptar para a realidade de vocês, Isso. né? Se você recebe dia 10, você coloca ali dia 10. Exatamente. E você olha uma vez por mês porque você acha, digamos, mais saudável. Exatamente, porque assim, se a gente for olhar a cotação, por exemplo, todos os dias, Você fica doido. Fica doido, porque o mercado ele é muito sensível. Então, coisas do dia a dia fazem com que a cotação varie bastante, né? Se for escândalo, então, aí o negócio varia de 20% no dia. Como aconteceu com a Vale, né? Quando aconteceu aquele desastre, ela caiu 20% em um dia. Mas conversa do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, o que ele tuita, o que o Trump tuita, tudo isso influencia mesmo. É coisa assim. Você entra lá no site do InfoMoney, que eu acompanho diariamente, você fica sabendo de política por conta de economia. Então, assim, você está lendo sobre finanças, mas tudo que acontece em volta, em termos políticos, influencia na cotação de determinados ativos. Então, até já que você falou, né? Quais meios de notícias você costuma acompanhar que você acha assim, seguro para precisar fazer uma aposta, coisa do tipo? Olha, eu gosto de acompanhar o InfoMoney, porque lá, além de assunto relacionado a finanças, né, eu fico sabendo de praticamente todo o cenário político nacional, internacional, economia nacional, internacional. Então, eu gosto de seguir esse site especificadamente. Show de bola. Então, pessoal, feito aqui então a planilha, e agora vai entrar a minha parte que eu vou montar aqui para vocês, né? Alguns indicadores em gráfico para você poder analisar isso também. Uma gestão à vista, né? Que é sempre bom, né? Você fazer uma gestão à vista dos seus indicadores para você poder bater o olho e já poder fazer alguma análise ou até um plano de ação em cima, né? Então, para isso, como vocês já me acompanham no canal, né? Eu sempre faço 3 planilhas. A primeira é o banco de dados, que já está feito, né? Que a Dani fez aqui para a gente, né? Eu faço outra planilha que se chama lixo, que é a planilha onde eu coloco contas auxiliares, tabelinhas auxiliares, coisas que o usuário não precisa ver, que não é muito interessante. E na terceira planilha é onde eu monto, né, a dashboard, o que o usuário vai ver. Vou colocar aqui, ó, dashboard, vou dar aqui o dashboard 2, certo? Beleza. Então, a gente vai criar aqui indicadores mês a mês para você ver, por exemplo, quanto que você tem no bolso naquele mês. Você vê uma projeção, né, do seu dinheiro. Por exemplo, mês passado tinha tanto, esse mês eu tenho tanto mais um, para você ter um controle, né? Ver onde que você investiu, qual mês está dando mais dinheiro, qual mês você teve um prejuízo maior e assim por diante. Então, para isso, eu vou vir aqui na planilha lixo 2, eu vou digitar aqui de 1 até 12. Você não precisa digitar de 1 até 12, né? Aliás, se precisa nem digitar o 2, você pode digitar o 1. E com o botão direito do mouse, tá vendo que tem esse quadradinho verde no canto inferior direito? Chama alça de preenchimento. Se você clicar nele e arrastar aqui, arrastar um tanto de campo bom, vai aparecer aqui esse quadrinho aqui, né? Te perguntando o que você quer fazer com essas células. Eu vou falar que eu quero preencher série. Ele vai preencher para mim até onde eu arrastar. Vou ficar só de 1 até 12, né? Porque temos 12 meses. E aqui eu vou escrever de janeiro. E vou dar um duplo clique na alça de preenchimento. Ele completar para mim até dezembro. Certo? Eu não sei se vocês repararam, né? Que no meio do banco de dados que a Dani apresentou,
eu tenho aqui uma coluna auxiliar que se chama mês. Essa coluna auxiliar vai servir para a gente montar essa subtabela, pode chamar assim, para depois eu poder montar o gráfico, certo? Então, eu vou vir aqui e vou utilizar a função soma Cs. Vou dar um título para cá, por exemplo, dinheiro no bolso. Qual o nome você dá? Assim? Pode falar. Dinheiro no bolso? Gostei. Vou colocar aqui, dinheiro no bolso. Beleza. Eu vou utilizar a função soma Cs. A função soma Cs, galera, o que ela faz, né? Ela soma valores quando você coloca algum filtro ali dentro. Então, eu vou somar valores se for janeiro, nesse caso. Depois vou somar valores se for fevereiro. E assim por diante. Então, vai pedir aqui um intervalo de soma. O intervalo de soma é um intervalo onde eu quero somar os números, né? Nesse caso, os números que eu vou somar vai ser do primeiro total aqui que eu tenho, né? Aqui, meu primeiro dinheiro no bolso, que está aqui na tabela. Vou dar um Ctrl Shift para baixo, para ele já pegar toda essa tabela para mim, né? E aí vou aproveitar aqui no campo aqui de função e eu vou selecionar esse intervalo e vou apertar F4. Porque depois, como eu vou arrastar para baixo, eu não vou querer que esse campo se locomova junto. Então eu congelo essa referência para ela não escapar ali de mim. Vou dar um ponto e vírgula e vai me pedir qual que é o meu primeiro intervalo de critério. Meu intervalo de critério, vou voltar aqui no banco de dados, é onde está o filtro que eu quero aplicar. Como eu quero aplicar um filtro de mês, o intervalo de critério, então, está aqui na coluna J, onde estão os meses, né? Cliquei aqui, vou dar um Ctrl Shift para baixo, fui até lá embaixo de novo, vou dar um F4 para ele travar, porque quando eu arrasta para baixo, eu não quero que esse intervalo que eu acabei de selecionar também vá para baixo, para que se mantenha fixo ali, ponto e vírgula. Aí o Excel está me perguntando, desse cara que eu acabei de selecionar essa coluna, quem é o critério que eu quero, qual é o filtro que eu quero aplicar na função soma. Nesse caso, o filtro que eu quero aplicar é um, que eu quero janeiro, certo? Vou dar um Enter, ele voltou aqui, 20.350. A gente pode dar uma conferidinha, só para ver se está certo, né? Se a gente não fez nada de errado. Por exemplo, eu tenho aqui duas ações, né? Da Magazine Luiza e da Petrobras. Lembrando que isso aqui foram números chutados, né? Foram números fictícios que eu chutei aqui, só para a gente poder montar a ferramenta, correto? E se eu clicar aqui, então, em janeiro de Magazine Luiza e janeiro da Petrobras, com um Ctrl apertado, selecionei os dois. E se vocês verem aqui no menuzinho rápido, aqui embaixo no Excel, 20.350, então, que bate certinho, né? Dou um duplo clique então na alça de preenchimento. Como eu coloquei o cifrão bonitinho, ele já foi lá e somou bonitinho para mim. Vou apertar o taxa de teclado Ctrl Shift, cifrão, para já colocar esses danadinhos aqui em formato de moeda. Vou apertar um Alt C9 para tirar casas decimais, né? E pronto. Então já tenho aqui uma tabelinha, certo? Então o que eu posso fazer agora? Selecionar este intervalo aqui, vir na guia Inserir, Gráficos Recomendados, e você pode utilizar um gráfico que você achar mais bacana. Qual gráfico você costuma usar, Dani? Eu gosto de barras. Barras? Então vamos brincar aqui com o gráfico de barras. Vou dar um Ctrl X nele, vem aqui na dashboard, Ctrl V. Vou aproveitar, vou vir aqui na guia Exibir e tirar as linhas de grade, porque eu não gosto muito de mexer com linha de grade. E agora a gente pode dar um tapa aqui nesse gráfico. Vamos lá. Eu vou clicar aqui no título, vou dar um delete por enquanto. Vou clicar aqui no meu eixo Y, delete. Clicar na linha de grade, vou dar um delete. Eu vou dar um duplo clique na coluna desse gráfico para dar uma engordadinha nessa coluna, que eu acho mais interessante. Então aqui em largura de espaçamento, em vez de 219%, vou colocar uns 80% para dar uma engordadinha. Após isso, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse mais, que aparece quando eu clico no gráfico. Eu vou colocar rótulo de dados. Para saber quanto que eu tenho aí, né, de dinheiro no bolso por mês. Correto? Fora isso, o que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar neste gráfico. Aí abre-se para mim duas novas guias, né? A guia Design de Gráfico e Formatar. Vou vir aqui na guia Formatar. Em contorno da forma, vou colocar um contorno azul, um azul mais escuro para delimitar esse gráfico. Vou clicar nessa coluna, vou vir aqui no preenchimento da forma, colocar uma cor mais escura, uma cor mais viva talvez, que é um azul escuro. E eu vou clicar nos rótulos de dados. Quando eu clico em um rótulo de dados, né, todos já ficam selecionados.
Eu vou vir aqui na guia, página inicial. Vou mudar a cor da letra também, para um azul escuro, mesma cor da coluna do gráfico. Colocar o negrito. E vou dar um tchan aqui no tamanho dele. Nem tanto, né? Para não bater um no outro. Beleza. Posso dar uma esticadinha nesse cara. É interessante, né, pessoal, você criar uma dashboard em uma página do seu Excel, para você não ter que ficar rolando para baixo para ver indicadores. Então, coloque seus indicadores tudo em uma página do seu Excel para você ver só de bater o olho. Não tem que ficar rolando para o lado ou para baixo. Posso dar mais uma aumentadinha? O que importa, né, Dani? É os números, né? Você analisar. Vou clicar aqui no eixo X, também vou dar um tapa aqui nele. Beleza. Vamos continuar fazendo aqui então. Vou vir aqui na guia inserir agora. Vou vir aqui em ilustrações. Vou clicar aqui em formas. Vou clicar numa linha. Tá vendo essa linha aqui? Clica nela. E com o Shift pressionado, você vai clicar e arrastar. Por que com o Shift pressionado, né? Você não fazer coisa torta, né? Eu não tenho coordenação motora, provavelmente iria ficar tudo torto. Então, para não ficar tudo torto, segura o Shift. Vou dar uma engrossadinha aqui em espessura. Beleza? Aí eu venho aqui em caixa de texto, lá na guia formato de forma. Clico nela. Vou colocar ela por aqui. Vou escrever aqui dashboard de investimentos, por exemplo. Vou dar uma dashboard. Beleza, vou colocar ele para cá. Com essa caixa de texto selecionada, venho aqui na guia formato da forma. Vou tirar o contorno desse carinha. Vou tirar o preenchimento também dele. Coloco ele para cá. Guia página inicial. Cor da letra azul. Negrito. E dou uma aumentada neste carinha aí. Até ficar com um tamanho interessante. Beleza. Salvo a planilha. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou fazer um comparativo, primeiramente, disso aqui que eu tenho dinheiro no bolso, com um comparativo do dinheiro que eu investi, né? Para eu ver ele, né, se eu estou no lucro ou no prejuízo. Porque você olhando só para esse gráfico não dá para saber, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na lixo 2, colocar, então, dinheiro investido. Isso. Eu vou empurrar esse carinho para cá. E a única coisa que eu vou mudar, eu vou arrastar esse cara para cá, para ele voltar por um aqui. E onde que está a coluna H, não vai ser coluna H, né? Porque agora é outra coluna. Então eu vou apagar o primeiro argumento que eu tinha feito aqui da coluna H. Vem aqui no BD. Opa. E vou esse cara para cá. E vai ser esse total aqui agora, da coluna E. Vou dar o F4 já para travar esse rapazinho aqui. Coluna J, tá ok, a coluna de meses. Aparentemente vai dar certo. Acho que deu certo. Vou passar para baixo. Mas vamos dar aquela conferidinha, né, pra não faz mal a ninguém. Vou clicar aqui em janeiro do Magazine Luiza e com Ctrl apertado. Janeiro da Petrobras. 24.420 número rápido. 24.420, show de bola. Agora, clicado nesse gráfico aqui, segundo botão do mouse, virei aqui em selecionar dados. Vou adicionar uma série de dados. O nome dessa série será dinheiro investido. E os valores da minha série será este daqui. Dou um Enter, dou mais um Enter. Ele criou lá os dois, né? A comparação dos dois, né? Dinheiro investido com dinheiro no bolso. Vou dar um OK. E vou dar um tapa nele aqui também, né? Vou colocar aqui uma cor vermelha. Verde de dinheiro. Verde de dinheiro. Vai colocar contorno. Beleza. Vou colocar aqui também, né? Isso, um fator de dados. Vou colocar o fator de dados bonitinhos aqui da mesma cor. Inicial. Sabe o que eu acho? Que poderia ficar um pouquinho menor mesmo? Pra gente ver esse comparativo. Ótimo. Deixa eu ver só qual tamanho aqui. Tamanho 10. Vou fazer aqui tamanho 10 também. 10. Beleza. Então dá para você ver um comparativo, né, Nari? Mês a mês, o seu dinheiro entrando e saindo, né, para investimento, né? Então, por exemplo, é bom colocar uma legenda, né? Então eu vim aqui, clicar nesse mais, colocar uma legendinha, né? Para a gente saber
qualquer qual. Eu vou colocar essa legenda aqui não, vou colocar essa legenda. Vem aqui na setinha preta da legenda, vou colocar ela na parte inferior. Mais interessante. Os meses. Clico nessa legenda, vou colocar uma coisa de letra preta, um negrito, dar um upzinho aqui. Beleza, né? Então dá pra gente ver, por exemplo, né, Dani, que no mês de dezembro, no mês de julho, foram ótimos meses, né? Eu posso meio que adotar essa estratégia de dezembro e de julho. Agora, em janeiro, eu me dei mal. Sim. Aí cabe a pessoa, né, analisar, né, por que janeiro deu mal, Exatamente. mudar a estratégia, né, de investimentos, né? Dá para ver a empresa, se for o caso, né? O que pode ter dado errado aí durante esses meses. Show de bola. Aí, pessoal, vou criar mais um indicador aqui para vocês, que vai ser um comparativo agora da sua carteira de investimentos, né? Como aqui a gente só tem Magazine Luiza e Petrobras, então vou fazer só dessas duas empresas, correto? Então, para isso, eu vou vir aqui na lista 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui nesses meses, Ctrl V aqui, vou colocar aqui Magazine Luiza e a Petrobras, que são as duas empresas, né, dessa carteira de investimentos. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Luiza, Petrobras, beleza? Petrobras tem acento? Bom, acho que não. Não importa, né, pessoal? Aí, pessoal, eu vou calcular, então, a lucratividade de cada um dos meus ativos por mês para fazer um comparativo entre o Magazine Luiza e a Petrobras, correto? Então, para isso, eu vou utilizar a função soma-cs, criar ela aqui de novo. Meu intervalo de soma será da coluna I, que é a minha lucratividade, certo? Se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Dá um Ctrl Shift para baixo. Dá um F4, para ele travar ali a coluna. E quando eu arrastar para o lado, né, ele não escapar ali de mim. Ele vai perguntar para mim o primeiro intervalo de critério. Vou pegar aqui no J4. Aí você pode estar se perguntando, né? Eu tenho dois critérios agora, mês e o ativo. Tem diferença eu pegar primeiro o critério ativo e depois o mês? Não tem diferença, tá? A ordem dos filtros não altera o resultado. Então, vou dar um F4 aqui, ponto e vírgula, e vai perguntar agora qual é o mês que eu quero. O mês que eu vou querer é o que está na célula G3. Ponto e vírgula, agora vou pegar o critério ativo, né? Que está aqui na coluna B, Ctrl Shift para baixo, F4, ponto e vírgula, e o ativo que eu quero nesse momento é o ativo Magazine Luiza, que está aqui bonitinho já. Vou dar um Enter, ele já me voltou lá as porcentagens. Vou dar um F4 aqui, né, para ele travar aqui Magazine Luiza. Vou dar um... O do mês vou deixar ele rolando para baixo, para ele pegar os outros meses até 12, né. Então, só dá um duplo clique aqui, ele pegou todo mundo de Magazine Luiza. Dou um Ctrl Shift porcentagem, ele já transformou em porcentagem. Alt C0, colocar uma casa decimal aqui. Vou arrastar aqui para o lado. E a única coisa que eu faço aqui, é, em vez de Magazine Luiza, transformo aqui para Petrobras e de janeiro volto aqui para o 1. Vou lá e arrasto para baixo. E pronto. Será que está dando certo isso aqui? Deixa eu ver. Petrobras. 56%. Tá, né? 6,0. Aqui é muito alto, né? Parece estranho, né? Então, quero ir Parece que é pra minha carteira. meio estranho. Então, beleza, pessoal. Agora eu vou fazer um comparativo desses caras aqui. Para isso, eu vou vir aqui na minha dashboard. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na guia desenvolvedor. Se você não tiver a guia desenvolvedor acionada, que geralmente você não tem, você não mexe com macro, VBA, essas coisas, você vem aqui na sua guia arquivo, página inicial, opções, personalizar faixa de opções e habilita aqui a guia suplemento, a guia desenvolvedor, certo? Lembrando, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo abaixo, tá? Que a gente atende você. Se tiver alguma dúvida também de investimento, eu vou encher o saco da Dani que vocês estão perguntando. Beleza? Pode perguntar, gente. Aí aqui na guia desenvolvedor, vem aqui essa caixinha de ferramenta inserir. Eu vou inserir aqui um carinha que se chama caixa de listagem. Vou clicar nele e eu vou colocar esse carinha aqui no cantinho direito. E o que eu vou fazer? Aqui na lista 2, só vou dar um Ctrl C aqui nele, clicar aqui e com o segundo botão do mouse eu vou colar transpondo. Por que eu vou fazer isso? Eu
quero colocar os meus ativos aqui dentro dessa caixinha. E para eu colocar os ativos aqui dentro dessa caixinha, os seus dados têm que estar na vertical e não na horizontal. Certo? Segundo botão do mouse, então, formatar controle. Clico aqui em intervalo de entrada. Vou lá na lixo 2 e seleciono aqui os ativos. Dou Enter. E o vínculo da célula, já vou explicar para vocês o que é o vínculo da célula. Eu vou colocar ele sendo essa célula aqui. Pode ser qualquer célula, mas já vou te explicar o que é. Vou dar um Enter, mais um OK. E aqui ficou Magazine Luiza. Opa! Magazine Luiza e Petrobras, certo? Vou dar uma esticadinha para aparecer tudo. Certo. O que é o vínculo, né? Quando eu clico em Magazine Luiza, o meu vínculo fica 1. Quando eu clico na Petrobras, o meu vínculo fica 2. Então o vínculo ele aponta para a posição da lista que eu cliquei de cima para baixo. Vou colocar aqui o vínculo. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Vou levar esses caras aqui para o ladinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Igual, se aqui for igual a 1, outra vírgula, eu quero que ele retorne para mim esse valor aqui. Se não, eu quero que ele retorne para mim esse, porque ou é Magazine Luiza ou é Petrobras. Dou um Enter, tá 0 porque é Petrobras, né? Puxo para baixo, dá um Ctrl Shift cifrão aqui, Alt C0, vou colocar uma casa decimal. Quando eu mudo aqui para 1, ó, ele traz para mim, opa, tem que congelar a referência, né? Você não pode esquecer disso, dá um F4 aqui, puxa para baixo, show. Quanto a 1, então, ele vai mostrar Magazine Luiza e 2 vai mostrar a Petrobras, certo? Certo. Agora eu vou selecionar aqui os meses e com Ctrl apertado, seleciona essas porcentagens aqui que você acabou de fazer. Venho na guia Inserir, Gráficos Recomendados, vou criar um gráfico de linha agora, só para ficar diferente. Ctrl X aqui, venho na Dashboard, Ctrl V. Agora eu vou dar um tapa aqui nesse gráfico, né? Vou para cá. Beleza. Clico aqui no título Delete. Clico aqui nas porcentagens Delete. Linha de grade Delete. Vou colocar o contorno dele da mesma cor azul que eu coloquei o de baixo. Só para ver que está mudando, né? Quando eu clico aqui, ele muda lá bonitinho, certo? Vou dar um duplo clique aqui nessa linha. Vou vir aqui nesse baldinho de tinta. Vou rolar para baixo e vou marcar a linha suavizada. Ele está com a linha suavizada e não pontuda. Isso é mais de gosto, né? Aí, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Vou dar mais um duplo clique aqui nesse gráfico de linha. Vou vir no balde de tinta. Você pode vir aqui em marcador. Opções de marcador. Colocar um marcador interno. Pode colocar uma bolinha. Aumentar essa bolinha no tamanho de 10 mais ou menos, né? Só para aparecer ela. E vem aqui no mais, colocar os rótulos de dados, né? Para você ver a porcentagem da lucratividade aí de cada um dos seus ativos. Vou clicar aqui nessa lucratividade. Vou colocar uma cor azul, colocar um negrito. Você pode mudar a cor da sua linha clicando nela, vindo na guia formatar, em contorno da forma. Como a linha é uma figura 2D, então você não vai mudar no preenchimento igual o gráfico de coluna, né? Então eu vou vir aqui, vou colocar o contorno, aí já mudo o contorno aqui para mim. Se eu quiser mudar a corzinha da bola, aí sim é preenchimento da forma, você pode mudar aí com a cor que você quiser. Vou clicar aqui no eixo X, também dar um tapa aqui nele. E pronto. Quando eu mudo aqui para Magazine, ele vai lá e muda para mim. E dá para você comparar aí, né, ativo por ativo. Isso aí. E aí, pessoal, gostaram do De Frente com o Rubens hoje? Gostaram da Dani? Queria agradecer a Dani por ter ficado conosco até então. Gostou de participar, Dani? Eu adorei. De hoje? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Espero poder ter contribuído de alguma forma e qualquer dúvida estou à disposição, né, do pessoal. Show de bola. Pessoal, então, né, aquele papo de youtuber, né? Curte aqui o vídeo. Se você puder compartilhar também nas redes sociais, vai ajudar a gente bastante. Instagram, Facebook. Marque seus colegas aí também. E se tiverem alguma dúvida, se for na parte de Excel, eu ajudo vocês. Se for na parte de investimento, eu repasso aqui para a Dani, que ela com certeza vai estar à disposição para tirar alguma dúvida do pessoal, né, Dani? Com certeza. E aí, Dani, todo vídeo que a gente faz aqui no De Frente com o Rubens,
No final, a gente pede para o convidado, né, escolher o próximo tema. Certo. Qual tema você acha que é interessante a gente abordar no próximo episódio? Olha, eu fiquei imaginando alguma coisa voltada para patrimônio, estoque, não sei se vocês já fizeram Ainda não. alguma coisa relacionada, mas seria a minha sugestão. Bacana, então. Então, o pessoal de logística aí, né? Pessoal de ADM também, que mexe com isso, né? Sim. Então, se vocês tiverem interesse aí no assunto estoque, né? Controle de patrimônio, assistam o próximo episódio que eu vou trazer alguém aqui dessa área aí pra gente trocar figurinha aí sobre estoque e eu apresentar para vocês novamente, né? Mais uma ferramenta que pode ser aplicada aí no mundo aí de estoque e patrimônio. Então, novamente, muito obrigado a Dani por ficar conosco até então. E é isso aí, galera. Tamo junto. Qualquer coisa é só falar e até a próxima videoaula.